Eles fizeram um juramento: garantir a integridade da vida, a assistência aos doentes e o desprezo pela sua própria pessoa. Este é o guia de todo médico que se leva a sério. E é justamente por isso que uma crise na área da saúde coloca esses profissionais na linha de frente. O impacto na medicina é o tema do quadro Novo Normal. Minha convidada de hoje tem 33 anos a serviço da medicina. É uma das profissionais mais reconhecidas do Brasil e é especialista em saúde infantil, com diversos livros publicados sobre o assunto. Bem-vinda ao quadro Novo Normal, doutora Ana Escobar. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nossa, é uma honra para mim estar aqui, eu que agradeço. Obrigada. Doutor, eu tenho feito essa pergunta para profissionais das mais diversas áreas e até agora ninguém disse que imaginou uma situação como a pandemia do coronavírus. Você, como médica experiente, já viu uma situação como essa? Mas nunca. Sabe, eu fico me perguntando, quando que no Réveillon de 2019 para 2020, a gente poderia imaginar que dali a uns 3 meses não haveria uma criança em nenhuma escola do mundo, que todas as crianças estariam em casa, né, com seus pais, a maioria trabalhando em casa, todas as grandes praças do mundo, avenidas, monumentos turísticos, tudo vazio. Nunca a gente poderia imaginar uma situação dessa, né? E tudo causado por um micro-organismo invisível que a gente não consegue nem ver e menos ainda saber onde ele está. Então, é uma situação completamente nova para todos nós, né? Não para a humanidade, mas para nós é completamente nova. Eu falei do seu empenho na questão, né, da saúde infantil. Qual o impacto desse momento na saúde das crianças, especialmente? Olha, é muito importante tudo que está acontecendo com as crianças, por quê? Várias razões. Primeiro, que elas mudou completamente a rotina das crianças, né? Então, as crianças que estavam acostumadas desde da tenra idade ir para a escola, aquela rotina da escolinha de ter os amiguinhos, brincar com os amiguinhos, toda aquela socialização intensa que é tão importante para as crianças, isso acabou. Isso foi completamente rompido. Aulinhas, jogos ao ar livre, futebol, bola, natação, tudo isso que as crianças tinham também, outras aulas, eventualmente particulares, que algumas crianças têm, mas enfim, tudo isso mudou. Então, a vida das crianças mudou radicalmente. Elas ficam agora dentro de casa, impossibilitadas de sair, restritas num ambiente. Isso para a criança é difícil por conta da energia que elas têm que extravasar. E mais ainda, sabe, Gustavo, uma situação de medo. É uma situação de medo porque elas veem os pais amedrontados, elas veem as famílias preocupadas, os avós que ficam longe, não tem mais reunião de família, não tem mais nada disso. Então, gera uma ansiedade nas crianças e gera um medo também. Então, é uma situação nova também para as nossas crianças. Pais, crianças, famílias, avós, todo mundo está enfrentando uma situação realmente muito delicada e muito difícil, né? Agora, doutora, por que esse se tornou um desafio gigantesco também para os médicos, né? Você falou aí da situação para as pessoas comuns que estão vivendo a sua vida de maneira normal, estavam até então, né? Mas a gente viu também o quanto essa questão se debruçou sobre os médicos. Por que virou um desafio tão grande também para essa classe? Sim, virou um desafio enorme, Gustavo, porque é uma doença que não nos dá tempo. É uma doença que não dá tempo da gente pensar e entender ela com assim, a ciência suficiente para a gente tomar uma atitude. A gente tem que fazer tudo muito rápido. Então, o que está acontecendo? É isso que eu falo, a gente está trocando pneu com o carro andando. É uma doença, um vírus que se dissemina tão rapidamente e coloca num curto espaço de tempo um número muito grande de pessoas na UTI, e essas pessoas que vão para a UTI, é o que a gente fala, 5% da população, mas esses 5% tem uma doença grave, uma doença de gente grande, não é para qualquer médico, qualquer profissional cuidar, tem que ser muito especializado. Então, ela está desafiando os intensivistas e ela está desafiando toda a comunidade científica, né,
pelo fato de que ela é nova e está trazendo novos conhecimentos para a gente. Então, por exemplo, no caso das crianças, poucas crianças, graças a Deus, são acometidas, sim, mas agora já há relato de crianças que desenvolvem um quadro grave chamado síndrome de Kawasaki. Aumentou vertiginosamente na Inglaterra e em Nova York. Então, a gente está aprendendo muito com essa doença na medida em que ela está andando, e andando muito rapidamente. Veja que em questão de 3, 4 meses ela se espalhou no mundo inteiro, nem isso, 2 meses se espalhou no mundo inteiro, né? Então, é um vírus muito preocupante, porque não dá tempo da ciência parar e falar, é isso, vamos fazer assim. Resultado, aparecem vários trabalhos que falam uma coisa, depois eles são retirados porque não era bem aquilo, em revistas famosas, revistas importantes. A Organização Mundial de Saúde fala uma coisa, depois ela volta para trás também, com novas evidências. Então, esse vai e vem acaba deixando também a comunidade científica um pouco preocupada. A gente fica pensando o que é fato, o que não é. O que a gente tem de terapêutica, o que a gente não tem, o que a gente pode usar, o que não pode. Então, é uma doença que realmente... É muito curioso, doutora, essa questão que você levantou, justamente porque nós estamos acostumados, né, a lidar com médicos cheios de certezas. E quando a gente vê, inclusive, a classe médica lutando para descobrir algo, né, que realmente seja efetivo, todo mundo também fica um pouco assustado. Mas eu agradeço a sua explicação para isso. Você também tem uma atuação reconhecida no campo social. Na sua visão, esse é o momento, inclusive, para os colegas da área médica pensarem nesse tipo de atuação? Mas eu não tenho a menor dúvida, porque essa é uma doença que está fazendo uns cuidarem dos outros. O que significa? O fato de uma pessoa ficar em casa, ele está salvando a vida do outro, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de sociedade, essa doença pode nos engrandecer. Ou, ao contrário, se a gente não tomar as atitudes corretas, ela pode nos empobrecer enquanto pessoas, né? Então, eu acho que essa divisão também está acontecendo na nossa sociedade de uma maneira geral, talvez mais especificamente também aqui no Brasil, por razões políticas que a gente já sabe, mas enfim, o que é importante é que é uma doença que está afetando as pessoas, não só do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicoemocional também, pela abrangência com que ela tem, pelo número de mortes que ela está levando, pela insegurança que isso dá em toda a população. Então, é uma doença que, olha, é pesada para toda a sociedade, viu? Vamos agora para o pessoal, doutora Ana. Toda a população teve que se acostumar, e ainda está tentando, né, com uma série de novos hábitos, de higiene, de comportamento. Para você também foi um processo? O que mudou na sua rotina? Na minha rotina mudou sim, mudou muita coisa. Primeiro porque eu dou aula na Faculdade de Medicina da USP, né? E as aulas todas agora não são mais presenciais, elas são virtuais. Então os professores, a gente está tendo que fazer uma readaptação de tudo aquilo que a gente aprendeu e sabe ensinar. Por exemplo, hoje de manhã eu dei uma aula de exame físico do recém-nascido. Normalmente essa aula é em loco, numa maternidade, ensinando os alunos. Essa aula teve que ser teórica, então a gente tem que se virar nisso. Consultório também, claro, a gente só está vendo situações especiais, não tem mais aquelas consultas pré-agendadas de rotina que faz com que as pessoas saiam de casa. Tem que sair de casa por alguma razão importante de saúde. Então, tudo isso acaba mudando muito a rotina da gente. Mas a capacidade de adaptação, agora eu falo de mim especificamente, é grande. Então, tudo dá na vida e eu acho que a gente tem que se reinventar e esse eu acho que é o grande segredo da gente estar bem. Doutora, todo mundo gosta de te ouvir falar justamente porque você transmite uma calma, né? Quando a gente ouve a doutora Ana Escobar falando, às vezes pode ser a coisa mais cabeluda do mundo. Você ouve e pensa assim, poxa, vai ficar tudo bem. Eu queria saber do fundo do coração, qual foi a principal lição que você aprendeu com esse momento? Do fundo do meu coração, olha que pergunta interessante, Gustavo. Acho que a principal lição que eu aprendi é que, assim, de fato, uns necessitamos dos outros. Para a nossa saúde estar bem, a saúde dos outros também tem que estar bem.
Essa eu acho que é uma lição que serviu para mim e que acho que serve para todo mundo. Mais uma coisa importante também, que eu acho, a gente tem que ter humildade. Humildade de reconhecer os seus limites, de reconhecer que a gente não sabe tudo. E de reconhecer que a busca pelo conhecimento deve ser sempre contínua, deve ser sempre constante. E que a gente nunca vai atingir o conhecimento pleno. A vida está sempre ensinando a gente. Eu acho que essas foram, assim, as lições mais importantes que eu aprendi e vou continuar aprendendo várias aí, né? Por essa quarentena e pela própria vida. Doutora Ana, para a gente encerrar, o tema do nosso quadro aqui é justamente esse novo normal. Tem gente que quando ouve isso fica muito animado, fala, nossa, realmente, vou me imaginar o futuro. Tem gente que não aguenta mais, acha uma completa bobagem, que o normal está acontecendo agora, a gente está vivendo agora, enfim. Na sua visão, doutora, qual que é ou o que seria esse novo normal? Sim, olha, eu acho que isso que a gente está vivendo agora não é o normal. Por que eu acho que não é o normal? Porque não vai durar para sempre. Assim que essa situação acabar, nós vamos mudar o nosso estilo de vida. Todo mundo vai. Então, a gente não vai continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo hoje. Por isso, eu acho que essa situação não é o normal. É o presente que temos agora, mas não é o normal. O normal vai ser uma situação diferente, esse novo normal, como vai ser? Eu acho que vai ser um momento em que a gente vai ter mais cuidado com a nossa saúde, com os processos de contaminação, com a possibilidade da gente pegar um vírus. Eu acho que esse novo normal vai passar por tudo isso. E isso vai, claro, de uma certa maneira, influenciar um pouquinho as relações sociais no começo, mas depois eu acho que, como somos, assim, principalmente os brasileiros, seres muito sociais, eu acho que a gente vai, aos poucos, vai retomando aquela nossa forma de contato social que a gente tinha até o final de 2019. E eu tenho certeza absoluta de que na hora que aparecer a vacina, tudo isso passar, a gente vai voltar um pouco àquilo que a gente era. Espero que a gente volte melhor, assim, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mais engrandecidos, como eu te disse, por ter passado tudo isso. Como a gente diz, não há crescimento sem sofrimento. Todo mundo que sofreu, está sofrendo, deve se transformar e eu espero no sentido de melhor. Eu sou uma otimista inveterada e eu acho que o ser humano sempre procura se aprimorar. Doutora Ana, para mim, o novo normal é ter a oportunidade de falar com especialistas que eu sempre admirei pela televisão e que agora a gente consegue, né, fazer esse contato. Eu queria agradecer, como eu perguntei, fiz uma pergunta para a senhora e para você responder de coração, eu queria falar de coração. Muito obrigado, se cuida e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Gustavo, muito obrigada e eu que te agradeço por estar aqui. Adorei nossa conversa, viu? Que bom, eu também. Até a próxima.